Muito bem, está começando agora mais um programa Visão Empreendedora aqui no canal PG Web. Excelente tarde, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui neste espaço. Sempre um bate-papo sobre diversos assuntos e, claro, muitos deles voltados ao empreendedorismo e, de fato, é a essência do trabalho que a SIC desenvolve. A SIC que é parceira desse programa, que, claro, tem outros parceiros que nós vamos apresentar aqui durante o programa de hoje. A nossa convidada de hoje já está aqui nos estúdios, vamos conversar com ela. Ela é psicóloga organizacional. Está aqui para bater um papo com a gente, para falar sobre esse trabalho que é desenvolvido da psicologia organizacional. É a Nayura Paludo Rossi, que está com a gente aqui para bater um papo hoje. Nayura, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui e falar um pouquinho da minha profissão, falar um pouquinho da minha paixão. Eu digo que é isso porque é assim que eu me identifico nessa área, né? Eu fiz a minha formação de base em psicologia, isso já tem 18 para 19 anos, mas desde o início eu sempre caminhei rumo à área da psicologia organizacional, psicologia do trabalho. Então já tem 18 anos que eu atuo nessa área. Poder falar sobre isso é bastante amplo, né? E bastante, eu digo, complexo também, né? Pelas várias áreas que a psicologia pode atuar dentro das organizações. Pois é, e essa atuação dentro das organizações, como é que ela acontece assim, de maneira mais acentuada? Como é que é o seu trabalho junto às empresas, junto aos empreendedores, assim, de uma forma geral? Então, assim, de repente a gente focando mais na realidade atual, né? Porque se a gente for falar da psicologia do trabalho a nível de histórico, ela teve muitas mudanças, né? Automaticamente o mercado, a sociedade teve alterações, o mercado de trabalho refletiu nele essas alterações e automaticamente as organizações sentiram essas influências, esses respingos também. Então, ao longo da história dela, teve várias mudanças, a forma como era vista e como é vista hoje, né? Mas falando mais da atualidade, hoje como a gente pode atuar dentro da psicologia organizacional, são de diversas frentes, desde a área mais preventiva até na parte de desenvolvimento, né, na parte de desenvolvimento organizacional ou profissional. Falando mais especificamente do que eu atuo dentro das empresas na área de psicologia, é bastante voltada à parte da cultura organizacional. Então, quando a gente fala em cultura, é algo bastante amplo também, né? E bastante complexo, né? Mas para tentar ser mais objetiva e de uma forma mais clara, né? O que é a cultura de uma empresa? É o jeito que as pessoas fazem acontecer dentro da organização. E então, a psicologia, na minha atuação, ela começa sempre por esse viés, né? A empresa pode estar procurando com uma necessidade pontual, uma queixa, uma demanda, mas a minha intervenção ela sempre parte do princípio de entender um pouquinho de como aquela organização funciona. Porque a cultura representando essa identidade, né, esse modo de ser da empresa, é o que eu particularmente acredito de que são os valores, são os princípios e são as crenças das pessoas a qual compõem ela que fazem com que tenha um desenvolvimento organizacional. Então, acaba sendo uma intervenção mais na essência, uma intervenção mais sistêmica para conseguir ter uma performance organizacional. E isso veio com mais força agora, depois da pandemia, né? Porque reflete isso, né? nas pessoas e automaticamente reflete isso no resultado. Então, a área de saúde mental está muito hoje em voga também dentro das organizações. Quem sabe, né? Até a Tassus fez uma pesquisa há pouco tempo, né? Pelo grande índice de depressão, ansiedade, até mesmo suicídio que vem apresentando. Quem sabe essa segunda pandemia não seja da saúde mental, né? Pela realidade que a gente tem encontrado e tem vivido. E aí o canal da cultura também para se entender como que a empresa olha para isso, como que a empresa enxerga essas possibilidades dentro do jeito dela ser. Ou seja, não um pacote pronto, um pacote feito, né? Uma intervenção ligada ao jeito dela funcionar. Como se aquele programa fosse fechar com o jeito dela existir. Agora, cada vez mais, a intervenção da psicologia fica mais latente dentro do processo organizacional, dentro das empresas, né? Em função justamente dessa dimensão de atendimentos e de problemáticas que podem ser solucionadas com o trabalho da psicologia. Exatamente, porque como eu coloquei, a cultura é uma identidade da empresa, a partir do momento que se consegue compreender como essa cultura funciona,
né? Quais são os valores que estão por trás das tomadas de decisões, quais são os princípios, quais são as crenças, é isso que sustenta esse jeito de funcionar. Certo. Então, se precisa intervir, é nesse local que a gente tem que intervir. Por quê? Porque é isso que vai perpetuar qualquer outro programa. E às vezes a gente vê uma performance não acontecendo, ou um desempenho não acontecendo. E aí você vai perceber o quê? É um comportamento lá que tem uma intervenção assertiva, só que ela não se mantém. Por quê? Porque tem um comportamento lá que está emaranhado, tem um comportamento lá que está puxando, vamos dizer assim, um desalinhamento entre o propósito da empresa e o comportamento das pessoas a qual estão lá na organização. E é um desafio muito grande lidar com as pessoas com formas diferentes de pensar, de agir, né, dentro de uma estrutura organizacional. Esse processo se torna ainda mais complexo, né? Conseguir gerir esses sentimentos que são tão diferentes, né? Esses comportamentos que são tão distintos, né? Exatamente, e por isso assim que o trabalho da psicologia voltada à questão da cultura, ela vem a convidar a fazer uma intervenção mais particular, uma intervenção mais cirúrgica, diante daquilo que precisa se intervir, ou dentro daquilo que precisa fazer algum desenvolvimento. Porque aí você compreendendo como que é aquele jeito de ser da organização e como ela deseja chegar, você vai trabalhando isso, porque a cultura, eu posso nunca ter olhado para a cultura da qual a empresa que eu faço parte, eu posso nunca ter falado sobre isso. Mas mesmo que eu não fale, mesmo que eu não olhe para isso, ela está ali. A cultura existe, ela está ali, ela funciona, só de repente eu não estou olhando. E esse é o grande exercício e a grande assertividade nas intervenções. Poder pegar uma lupa e olhar assim, por que isso funciona desse jeito? Por que isso se conduz dessa forma? Por que essa tomada de decisão é desse jeito? Por que a comunicação aqui dentro funciona assim? Aí você vai entender a dinâmica de como aquilo funciona. E se essa dinâmica está indo de encontro com o propósito da empresa, com o propósito das pessoas dentro da empresa, para se chegar numa performance organizacional. Porque a pandemia trouxe isso para os colaboradores. Assim, a gente sabia que a vida é finita, mas a pandemia nos veio a lembrar disso. Sim. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe que o colaborador ele tem que sentir um grau de identificação com aquilo que ele está fazendo. Porque se ele não se sentir com um propósito alinhado, com uma identificação no que ele faz, ele não vai estar bem, ou ele vai ter uma rotatividade elevada, e a gente está vivendo isso hoje, o maior índice. Tem até uma expressão que se usa, que começou lá nos Estados Unidos, em final de 2021, que é a grande renúncia. Nunca se teve tanto pedido de demissão como se tem hoje. E isso, um dos aspectos é qual que é o grau de identificação do colaborador com o propósito da empresa, se é que ele sabe o propósito. Daí esse é o exercício da cultura. Né? O que é a empresa, qual que é o propósito da empresa, qual que é o meu propósito e qual que é o casamento desse propósito para atingir uma performance organizacional e o colaborador dentro da empresa se sentir parte daquele sistema. Exatamente, é um grande desafio que a psicologia trabalha. E como é que se trabalha isso, Nayura? É com palestras, é com acompanhamento, com conversas em grupo? Como é que é feito esse trabalho de alinhamento entre o profissional, entre o colaborador e essa questão ligada à cultura da empresa, esse alinhamento que precisa acontecer? Então, são diversas as formas que é feita essa, justamente pelo que eu disse antes, que a intervenção ela é singular, vai depender da realidade e da condição da empresa. Agora, algumas questões são estruturais e são básicas para qualquer tipo de intervenção. Qual que é? A primeira delas é justamente entender a cultura. De que maneira a gente entende a cultura na prática, né? A gente observando, né, fazendo um diagnóstico, um trabalho de escuta, um trabalho de acompanhamento de como que funcionam as relações, de como funciona o processo de comunicação, como funciona a tomada de decisão, como funciona o trabalho em si dentro da organização. Na identificação desse processo, se busca identificar qual que é o objetivo que a empresa quer, onde ela quer chegar. Então, ali a gente já começa a fazer o primeiro link, né, do quanto isso está alinhado, o que a gente faz para aquilo que se deseja. Além dessa intervenção, tem a intervenção junto aos colaboradores, que é o entendimento do quanto os colaboradores sabem qual que é o papel deles naquele sistema e o que eles querem daquilo, para ver se tem esse fit cultural que a gente chama, que é o propósito do colaborador com o propósito da empresa. E uma terceira intervenção, possibilidade, é com a liderança, né? Edgar tem uma frase fantástica que diz que liderança e cultura são faces da mesma moeda. Então, assim, você ter líderes que tenham conhecimento de como que é o jeito de funcionar da empresa e onde a empresa quer chegar,
ele vai poder conduzir esse alinhamento junto com as suas equipes. Um líder que não tem esse consentimento, que não tem esse entendimento, que não tem essa conduta, vai criar desalinhamentos dentro da empresa. Então, a gente vai, por vezes, verificar que dentro da empresa tem diversos setores, mas cada um funciona de um jeito. E como que a gente vai chegar numa performance organizacional não indo para a mesma direção? Muito bem, estamos com a psicóloga organizacional, a Nayura, conosco ao vivo aqui no programa de hoje. Daqui a pouco temos convidadas da Unimed, que já estão aqui com a gente para bater um papo sobre as ações da Unimed dentro do nosso programa Visão Empreendedora, em parceria com a SIC. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Fique ligado e obrigado pela sua audiência nesta tarde de terça-feira. Programa Visão Empreendedora no canal PG Web. Apoio a SIC. O desejo de criar nos anima. Construir nos inspira. Cuidar nos mobiliza. Dar novos significados nos move. Tudo isso faz parte da nossa essência. Você cuidou de tudo até agora e vai continuar cuidando no futuro. Acreditar é o primeiro passo para um sonho se realizar. Unimed Concórdia. Gerar o futuro está em nossas mãos. Nós somos movimento e seguimos em expansão. Somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos terra, sol, chuva. Somos a produção. Somos produtividade. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo e é presente, sempre presente. Presente no colaborador, presente no produtor, presente na mesa de cada família. Tudo isso porque viemos do campo. De um campo que enfrenta desafios, um campo que vive. Vivemos de um campo vivo e também vivemos o agro há 54 anos. Copérdia, há 54 anos vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo. Programa Visão Empreendedora no canal PG Web. Apoio a SIC. Já estamos voltando com você ao vivo nessa tarde de terça-feira. Lembrando que esse programa ele vai ser reproduzido em nossas redes sociais, Facebook, YouTube, no canal PG Web, e evidentemente que vai ser um material que vai ficar disponível para você compartilhar, para você curtir, né, para você dar a sua opinião também sobre os conteúdos que a gente disponibiliza aqui semanalmente dentro do canal PG Web. Hoje estamos aqui com a Nayura Paludo Rossi, né, que é psicóloga organizacional, para falar sobre esse trabalho que a Nayura desenvolve dentro das organizações. Eu te perguntava aqui fora do ar, né, onde é que as pessoas podem localizar a Nayura, os empresários que estejam acompanhando agora, que queiram trabalhar esse aspecto mais profundo dentro de cada organização. Como é que podem obter contato com você, Nayura? Uhum.
Então, o contato pode ser direto pelo telefone do WhatsApp, né? Ou pelo Instagram, pois posso destinar o contato, né? Mas é através dessa forma, né, que eu possa ir até a empresa, entender a demanda, entender a queixa, né? E a partir dali fazer essa leitura, né? São várias as formas, como eu coloquei antes, São de várias atuação. etapas, né? Nós comentávamos aqui que é um trabalho que ele trabalha com muita profundidade dentro da empresa, né? Pode demorar de 6 meses a 1 ano para que o trabalho tenha um desfecho. Exatamente. Tem trabalhos que são mais pontuais, de sensibilização, como palestras, como, às vezes, um treinamento pontual de desenvolvimento. Mas esse trabalho voltado à cultura é um trabalho que vai mais na essência, que envolve processos mais profundos, né? E que isso depende de um olhar mais atencioso, um olhar de tempo para que aquele comportamento seja identificado e, a partir dali, conseguir entender onde que a empresa está hoje, onde a empresa quer chegar e o que ela está fazendo para que aquilo chegue. Porque, como eu coloquei antes, a cultura, por mais que a gente nunca olhe a cultura da empresa a qual a gente está, por mais que a gente não olhe, ela está ali, que é o jeito de ela ser. Mas muitas vezes o que nos impede de chegar numa performance é justamente o nosso modo de funcionar. Então é um convite a olhar, ter consciência de como que a gente está funcionando, que está levando para esse caminho, ou a forma que a gente está funcionando que está atraindo pessoas com X ou Y perfil, ou a forma que a gente está funcionando que está deixando a gente mais competitivo ou menos competitivo no mercado. Para que o empresário, nesse olhar de empreendedor, ele quer ter o resultado, evidentemente financeiro, ele quer extrair do seu colaborador o máximo que ele puder em termos de entrega, de dedicação, né, de responsabilidade, mas também há uma questão ambiental. Quando se cria uma atmosfera favorável, também o trabalho flui com mais naturalidade. Me parece que esse também é um sentido, né? Isso, é como se a empresa, sem o lucro, obviamente, ela não vai ter sentido e nem razão de existir. Mas quando você atua com foco nas pessoas, o lucro e o resultado é consequência. Porque se você cuida de quem cuida do que é seu, o resultado ele vem automaticamente. Então, quando você cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos clientes e os clientes cuidam do teu resultado. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia. As pessoas estarem no centro da tomada de decisão e do entendimento é um fator primordial hoje para o resultado de uma empresa. A humanização que já tinha essa necessidade, mas a pandemia mostrou ainda mais, ela faz parte do trabalho, né? Então, você olhar as pessoas como uma parte integrante viva do processo e que elas precisam ter consciência do que elas fazem, elas precisam ter consciência do que elas precisam executar e elas precisam saber o motivo do qual elas estão fazendo aquilo, ou seja, elas têm um significado para elas estarem aí, o resultado ele é totalmente diferente de eu estar ali só por estar ali. Não, mas o que eu faço aqui? Qual que é a minha contribuição para esse resultado final? Então, a humanização, ela faz parte do trabalho. E a liderança que tem essa sensibilidade de conseguir fazer a inclusão dessa pessoa no processo, desenvolver essa pessoa, ela oportuniza até entender essa vulnerabilidade que as pessoas têm passado ainda mais agora em função dessa pandemia e conseguir entregar um resultado. E é aquele sentimento de fazer parte, né? Quando tem uma cultura adaptativa, e isso tem pesquisas hoje. A Gallup publicou em janeiro desse ano uma pesquisa que as empresas que tinham uma consciência da sua cultura, por que eu digo consciência? Porque eu sabendo ou não, a cultura vai existir, né? O jeito de ser daquela organização, mesmo que eu não olhe, ela existe. Mas a empresa que tem uma consciência do seu jeito de ser, foram empresas que sofreram menos diante da pandemia. Porque elas sabiam quais eram as suas fortalezas, elas sabiam quais eram as suas limitações. Então, elas sabiam como que elas tinham que agir em cada situação. Isso te aponta um caminho a seguir, né? Quem tem essa consciência, né? Te dá essa segurança. E essa segurança que te dá para o resultado abre um espaço de desenvolvimento das pessoas. E hoje as pessoas querem se sentir desenvolvidas dentro da organização para que elas se sintam ligadas a esse propósito. O ser humano tem instintivamente o desejo de se desenvolver. Também tem pesquisas da McKinsey que apontou agora, início de 2022, que um dos grandes motivos desses pedidos que eu coloquei antes da grande renúncia é o fato de quando as pessoas não se veem mais agregando para a organização, quando elas sentem que elas não têm mais nada para aprender, é um dos motivos de querer sair da empresa. Então a pessoa pode estar uma semana, pode estar 30 anos na empresa, mas se ela percebe que todo dia ela aprende, todo dia ela se desenvolve, ela continua se sentindo parte daquilo. Então o interesse dela sair daquilo é muito menor. Sem dúvida. Pandemia, Nayura,
Foi um processo assim que desencadeou mudanças na vida de todos nós, né? Seja pela questão patológica, mas talvez principalmente pela questão emocional. Como é que isso repercutiu dentro das organizações e ainda repercute dentro das organizações? Acredito que com a pandemia trouxe um convite a olhar aquilo que já estava acontecendo, né? Mas assim, diante dessa situação externa, veio um convite ainda mais para olhar para a vulnerabilidade do ser humano. Então, ter consciência de que o ser humano é vulnerável é uma forma de nós sabermos que as pessoas, elas pensam, elas agem, elas sentem também, né? E a empresa que tiver essa sensibilidade de tratar as pessoas na sua integralidade, com certeza são empresas competitivas no mercado. Historicamente, lá na Revolução Industrial, se olhava o ser humano como um ser humano que ia para o trabalho para fazer. Tanto é que o conceito de mãos de obra vinha dali. Só faz. Mãos de obra, faz. Depois, com o tempo, vem os cérebros de obra. Opa, então o ser humano, além de fazer, ele também pensa. Certo. Mas a pandemia veio nos refletir o quê? Opa, o ser humano, ele faz, ele pensa, mas ele também sente. Então, se eu não olhar nessa integralidade, eu tenho um grande risco de perder potenciais dentro da empresa, perder oportunidades das pessoas se desenvolverem. Se elas não se desenvolver, é um gatilho para querer sair. E quer ou quer não, o colaborador hoje é o que mais faz o marketing da empresa, né? O employee branding, que a gente chama, que é a imagem da empresa, é feita pelo colaborador. Se você quer fazer um grande marketing e se tornar uma empresa captadora de talentos, o colaborador dentro dela tem que estar satisfeito. É de dentro para fora. Muito bem. Telefone para contato, Nayura? Sim, é 499-9104-8106. Muito bem, agradeço a sua presença aqui para falar um pouquinho sobre a psicologia organizacional, que é tão importante, está tão presente, né? E cada vez mais estará presente dentro das empresas e dentro da sociedade. Obrigado pela sua presença. Obrigada mais uma vez pelo convite, e fica esse pensamento, né, que o trabalho, ele também tem esse sentido de dignificar o ser humano, né? Então, quando a gente cuida das pessoas trabalhando, a gente também está cuidando da qualidade de vida delas, né? Na roda da vida, o trabalho faz parte do desenvolvimento delas. Não tenha dúvida. Então... Obrigado, Nayura. Nayura, Obrigada. Ao vivo com a gente aqui nessa tarde de terça-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha ao vivo aqui no programa de hoje. Daqui a pouco temos mais duas convidadas da Unimed, que já estão aqui com a gente, aguardando. Depois temos um outro programa que é o Por Dentro da Indústria, e vamos receber daqui a pouco o Valmir Patzlaff, que é sócio e proprietário da Britax. A Britax é uma empresa que produz britas com muita qualidade, com muita eficiência, que também trabalha na área de pavimentação asfáltica. Daqui a pouco a Deise Sprícigo, gerente administrativa e financeira da Unimed, vai estar aqui com a gente. E também a Marilane Finger, coordenadora de recursos próprios. São duas convidadas para falar da Unimed. A gente volta em seguida. Fique ligado. Boa tarde, boa terça-feira. Programa Visão Empreendedora no canal PG Web. Apoio a SIC. O desejo de criar nos anima. Construir nos inspira. Cuidar nos mobiliza. Dar novos significados nos move. Tudo isso faz parte da nossa essência. Você cuidou de tudo até agora e vai continuar cuidando no futuro. Acreditar é o primeiro passo para um sonho se realizar. Unimed Concórdia. Gerar o futuro está em nossas mãos. Nós somos movimento e seguimos em expansão. Somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado.
Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos terra, sol, chuva. Somos a produção. Somos produtividade. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo e é presente, sempre presente. Presente no colaborador, presente no produtor, presente na mesa de cada família. Tudo isso porque viemos do campo. De um campo que enfrenta desafios, um campo que vive. Vivemos de um campo vivo e também vivemos o agro há 54 anos. Copérdia, há 54 anos vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo. Programa Visão Empreendedora no canal PG Web. Apoio a SIC. Estamos de volta ao vivo nessa tarde de terça-feira. Muito obrigado pela sua participação de sempre. Você pode curtir, você pode interagir com a gente no canal PG Web, Facebook, YouTube, também o engajamento dos nossos conteúdos no Instagram. Há pouco nós conversamos com a Nayura, que é psicóloga organizacional, nos deu muitas informações assim relevantes, valiosas sobre essa questão da cultura organizacional e da importância da psicologia nesse contexto. E agora eu tenho a honra de receber aqui a Deise Sprícigo, gerente administrativa e financeira da Unimed. Vai bater um papo com a gente aqui para falar um pouquinho sobre a Unimed, que é a nossa parceira, e eu tenho assim, um orgulho muito grande de ter aqui a Unimed, né, com toda a sua excelência e com todo o seu trabalho de responsabilidade social aqui com a gente. Deise, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Paulo, pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo. 10 anos do Complexo de Serviços Unimed. Eu me lembro muito bem quando a obra foi concebida. Eu acho que, né, foi criado na oportunidade um clima de muita expectativa, porque afinal a gente sabia que seria uma obra gigantesca, mas que com essa obra também viriam atendimentos que melhorariam, né, e trariam ainda mais excelência para a saúde de Concórdia e para a região. Então são 10 anos de atuação, né, Deise? A Unimed completou 20 anos em 2020, né, Paulo? E em 2012, então, um projeto audacioso à época, né? Sim. Uma nova sede, uma nova estrutura, e aí com a oferta de novos serviços para a população, né? Com esse intuito mesmo de fortalecer e ampliar esse cuidado ao seu cliente, né? Então, o nosso propósito é cuidar das pessoas. E há 10 anos a gente, então, entendeu a necessidade de ampliar e fortalecer esse cuidado, estender esse cuidado às pessoas, né? O complexo, sem dúvida, foi um divisor de águas na história da Unimed em Concórdia, como você disse, né? A Unimed tem 20 anos de atuação aqui e o complexo tem 10, mas foi realmente um divisor de águas, né? O complexo. Foi. A gente entendia que a necessidade de ampliar esses serviços, de ofertar esses novos serviços para a nossa comunidade, né, trariam aí um fortalecimento nesse propósito que a Unimed tem, que é forte, né, de cuidar das pessoas, de dar essa atenção a eles, né. Não tenho dúvida. Bom, é uma série, uma gama de serviços que são prestados, né, dentro do complexo. Nós hoje temos vários serviços, né? E a ideia da Unimed é oferecer uma estrutura completa para o nosso cliente. Então, lá ele pode fazer seus exames de imagem, nós temos um centro de diagnóstico por imagem, um laboratório de análises clínicas, um centro do aparelho digestivo. Então, lá nós realizamos desde uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, um ultrassom, mamografia, densitometria, endoscopias, colonoscopias, exames laboratoriais. Então, o cliente ele tem uma estrutura, um local único em que ele pode fazer todos os seus exames e cuidar da sua saúde, né? Então, e é toda uma preocupação justamente, né, com
esse trabalho que a Unimed faz, né, com a chancela da Unimed, que é uma chancela assim, de muita credibilidade, né, em Santa Catarina, no Brasil. A gente percebe que há uma preocupação de treinar, de capacitar bem os colaboradores. Isso reflete o dia a dia do atendimento também. Isso, nosso diferencial é o atendimento, né? É a atenção às pessoas. A gente sabe que o público que nos procura, ele está procurando porque ele está buscando prevenir, né? Fazer um trabalho, um cuidado preventivo à sua saúde, ou ele realmente não está bem e precisa de atenção e precisa de um cuidado, né? Então, esse nosso diferencial é o atendimento às pessoas, né? É trabalhar muito forte esse cuidado e essa atenção e esse acolhimento ao nosso cliente. Como é que funciona lá no complexo? O atendimento é só para quem tem plano de saúde Unimed? Outras pessoas podem ser atendidas também? Como é que funciona essa questão do atendimento lá? Então, nós atendemos ao nosso cliente Unimed, né? Certo. Mas nós também temos parceria com outros convênios, BRF. Então, o beneficiário da BRF, do SC Saúde, nós temos parceria com todas as prefeituras da região da Amalc e também atendemos aos clientes particulares. Os funcionários da prefeitura que têm o convênio com o SEMAS também podem ser atendidos lá. Então, é muito importante a gente frisar isso, Paulo, porque tem muitas pessoas ainda, embora a gente esteja completando 10 anos, que ainda não sabem dessa possibilidade de realizar os seus exames nessa estrutura, né? Mesmo não sendo clientes Unimed. Além de toda essa estrutura para atender esses clientes, né, com os seus cuidados e a atenção à sua saúde, nós temos toda a estrutura do plano de saúde também que funciona lá, né? Então, nós temos a nossa área comercial, área de vendas, nossa área de autorização de procedimentos e uma área de medicina preventiva em que o nosso beneficiário da Unimed também tem todo um cuidado e um acompanhamento, né? Junto com uma equipe multidisciplinar que está lá para atendê-lo. Esse trabalho preventivo é essencial, né, Deise? Muito. É preciso trabalhar cada vez, focar na prevenção para que a gente tenha, digamos assim, uma sociedade mais saudável, né? Muito, muito. E a gente tem visto tantos fatores aí, né, acontecendo no cenário hoje, né? Uma pandemia, as pessoas mais fragilizadas também, né? Então, a gente percebe o quanto é importante cuidar da sua saúde, né? O quanto a gente precisa estar bem para poder fazer melhor, né? A Nayura falava antes, né, na sua entrevista, da importância das pessoas estarem bem para que elas sejam produtivas, para que elas, né, tenham um papel importante dentro das empresas. Então, é assim também que a Unimed pensa e é isso que a Unimed quer passar para as pessoas, né? Esse cuidado para que elas estejam bem e aonde elas estiverem dentro das suas atividades, elas possam ser produtivas e elas possam ter uma vida saudável, né? Que é essencial. Isso. Obrigado, Deise, pela sua presença com Obrigada, a gente aqui, Paulo. ao vivo, nessa tarde, e esperamos que em outras oportunidades possamos estar aqui para falar sobre os trabalhos, sobre os diferenciais da Unimed. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Deise Sprícigo com a gente hoje aqui ao vivo no nosso canal PG Web. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco temos mais uma convidada da Unimed que vai estar aqui com a gente para falar sobre os diferenciais que a Unimed disponibiliza para todos os clientes, mas também para a sociedade em geral. A gente volta em seguida. Programa Visão Empreendedora no canal PG Web. Apoio a SIC.
O Caetá chegou no centro de Concórdia, trazendo inovação, muita experiência, variedade e o melhor preço para você aproveitar. Uma loja completa. É um presente para a cidade que só comprova cada vez mais o desenvolvimento dela. E não poderia ser diferente, pois o Caetá traz novidades incríveis. No segundo andar você encontra o Espaço Mais, com experiência gastronômica e opções de pratos deliciosos para qualquer momento. É para todo mundo. É para aproveitar muito. O Caetá tá no centro da cidade e esperando por você. Venha aproveitar mais! Programa Visão Empreendedora no canal PG Web. Apoio a SIC. Nós estamos voltando com você ao vivo aqui no canal PG Web nessa tarde de terça-feira com o programa Visão Empreendedora em parceria com a SIC. E daqui a pouco nós temos o programa Por Dentro da Indústria. Vou receber aqui o Valmir Patzlaff, sócio proprietário da Britax, que trabalha com britas em geral e também que está já há algum tempo na área de pavimentação asfáltica, sendo referência em toda a região. Daqui a pouco o Valmir vai estar com a gente aqui no programa Por Dentro da Indústria. Agora estou recebendo mais uma convidada aqui para conversar com a gente hoje, que é a Marilane Finger, coordenadora de recursos próprios na Unimed. Falei com a Deise no bloco anterior, agora com a Marilane. Marilane, obrigado pela sua presença com a gente aqui, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Já Paulo. tem uma história de algum tempo já com a Unimed, né? Já tem mais ou menos 10 anos na qual a gente faz parte, né, dessa história. E é muito bom a gente falar daquilo que a gente tem paixão por fazer, e principalmente quando os nossos valores, o nosso propósito, ele está alinhado com aquilo que a empresa pensa. E trabalhar com saúde, né, que é tão importante hoje, né? Sempre foi importante a saúde, mas parece que nos dias de hoje, quando se fala nessa palavra, as pessoas acabam, né, tendo a certeza de que como é importante nós termos a saúde, nos prevenirmos, cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa mente, né? Como é importante todo esse processo, e isso ficou mais latente, né, no período pós-pandemia, né, Marilene? Com certeza. Hoje a gente consegue identificar que mudou muito o perfil, né, do nosso cliente. E é muito importante também nós estarmos preparados para atender esse perfil de cliente. E principalmente quando nós falamos de saúde, né? Verdade. É um segmento muito diferente daquilo que hoje se oferta no mercado. É algo que é muito mais delicado também. Então, os profissionais que ali estão, eles precisam entender qual é a responsabilidade, qual é o papel deles, por que ali estamos, e para fazer, com certeza, a diferença e atender a necessidade desse cliente que nos procura. Eu sempre comento que a Unimed tem um diferencial muito grande. Eu vou falar sobre os diferenciais aqui daqui a pouquinho, que está na nossa pauta, mas um dos diferenciais, eu vou antecipar essa pergunta, é a questão desse compromisso com a responsabilidade social, né? Isso me parece que está na essência da cooperativa. Nos fale um pouquinho sobre isso. Isso é intrínseco, né? Dentro da Unimed, para todos os colaboradores, é sempre importante nós fazermos parte desses projetos e estarmos atuantes, né, diante da comunidade. Outros projetos que, no seu entendimento, também fazem com que a Unimed ela tenha diferenciais para apresentar para a comunidade hoje, nessa área tão ampla, tão complexa que é a área de saúde? A Unimed, ela sempre se envolve, né? Tanto quanto projeto social, a questão da prevenção, que é algo que nós atuamos muito forte também, com profissionais diferenciados, preparados para atuar, porque a gente precisa levar a informação, seja aos nossos usuários, aos nossos clientes. Então, sempre se teve essa preocupação, não somente aqui em Concórdia, mas também em toda a região da Amalc. Como é que as pessoas podem ter contato com a Unimed hoje, podem procurar a Unimed, quem não tem o plano de saúde ainda, ou quem não é cliente, né? Há pouco a Deise falou que a Unimed também atende as pessoas que não têm o plano de saúde, atende a comunidade em geral. Como é que as pessoas podem manter contato com a Unimed e receber esse diferencial de atendimento?
Então, Paulo, hoje nós atendemos pessoalmente, nós temos um canal por telefone e o WhatsApp também. Então, vou falar aqui rapidinho o número Certo, do nosso fique à vontade. telefone, né? É 3441-1702. Então, temos uma equipe pronta para atender com agilidade e dar as respostas na qual o nosso cliente espera. Bom, a Deise falou também aqui, eu quero que você fale também sobre esses 10 anos, né? E você falou sobre esse comprometimento, né? E eu percebo isso na Deise também, com a cooperativa, né? Com o trabalho, com a filosofia, né? Até remetendo àquilo que a Nayura falou agora há pouco, né? Dessa questão dos colaboradores entenderem a cultura, seguirem aquela cultura, absorverem aquilo, né? Fale um pouquinho sobre esse marco importante de 10 anos da cooperativa. O que representa para os colaboradores e para a cooperativa de forma geral? Então, enquanto a Nayura falava, tanto eu quanto a Deise nos identificamos muito com o que ela explanava, né? A importância, então, dos colaboradores fazerem parte dessa história. E esse é o nosso maior diferencial, porque está intrínseco neles essa cultura. A cultura de acolher o nosso cliente de forma totalmente humanizada. A cultura de seguir os processos da forma na qual foram treinados e capacitados. Por isso, a Unimed também, além de ter essa preocupação, tanto com a experiência do cliente, que é o que se fala muito hoje em dia, né? É de você atender ele desde o primeiro momento, do primeiro contato, seja lá no telefone, até o momento que o cliente vai retirar o seu exame. Então, fazer parte dessa história com pessoas que têm paixão por aquilo que elas fazem, que querem entregar o melhor resultado, que é consequência de todo o trabalho que é desenvolvido, isso é um marco para nós. E dentro da Unimed nós temos colaboradores e muitos colaboradores que iniciaram há 10 anos atrás e que estão dando continuidade a esta história, porque nós entendemos que não é só um trabalho, mas é uma missão diária na qual nós temos de fazer o melhor e cuidar das pessoas da maneira que cada uma delas merece. Obrigado pela presença, boa tarde, boa semana. Obrigada, Paulo, boa tarde a todos, boa semana. Boa tarde, obrigado a Marinane, presente com a gente aqui, também a Deise Esprícigo, a Nayura, que participou do primeiro bloco do programa de hoje. Vamos encerrando aqui o programa Visão Empreendedora, a participação da Unimed, sempre importante, sempre pertinente a participação da Unimed. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Daqui a pouco eu tenho o Valmir Patzlaff, que é sócio e proprietário da Britax, para conversar com a gente, para socializar conosco um pouquinho da história da Britax. A gente volta depois do intervalo. Até já.